que foram criadas e dos próprios parceiros de cada um destes países. Nós temos a AIMO, a Associação Industrial de Moçambique, em Moçambique, com a CPI, que é um género de uma CIPA, uma Confederação das Associações Moçambicanas, não a CPA. A CPI é o Centro de Promoção de Investimento e, portanto, são os 3 parceiros que estão involucrados com esta plataforma. Em Angola temos a Associação Industrial de Angola, em São Tomé e Príncipe, a AIDMM foram muito além daquilo que trabalhámos com os outros países, porque era um país que ainda não tinha cadastrado as suas empresas e, portanto, foi efetuado um estudo onde estão cadastradas as empresas. Quando se diz cadastradas, não é apenas uma lista das empresas e quem são as pessoas, é quais são os equipamentos que têm, o tempo de duração desses equipamentos, porque isto pode ajudar empresas que, ao irem para este país, saibam o que é que já existe e não está com uma taxa de utilização muito elevada e que possam também subcontratar. Portanto, são formas de impulsionar a cooperação. Cabo Verde, estamos através da ADEI, que é a entidade similar, digamos assim, ao nosso AICEP, e estamos com as 2 câmaras de comércio que existem. Portanto, Sotavento, que fica na Ilha de Santiago, e a de Barlavento, que fica em São Vicente. Depois, no Brasil, apesar de termos iniciado posteriormente, temos o envolvimento direto e já protocolado também com a Federação das Indústrias do Estado de Ceará, através do seu Centro Internacional de Negócios e com o envolvimento da Câmara de Brasil, Portugal e do Ceará. Portanto, já são os atores que vão começar a impulsionar os negócios em língua oficial portuguesa. Portanto, não querendo repetir aqui, portanto, aquilo que se espera, que no fundo foi o que já referi em relação a esta plataforma, mas dizer-vos que em termos de resultados esperados estão muito na ordem do aumento da capacitação das empresas, do conhecimento e gestão das oportunidades que estão latentes e do aumento do volume de negócios nos mercados locais e internacionais. A plataforma SIGA, e dizer-vos também a origem deste acrónimo. SIGA quer dizer Sistema de Informação Georreferenciado de Apoio à Metalomecânica. Quando começámos no ano de 2010, efetivamente o nome deste projeto era SIGA-me Aveiro. Portanto, porquê? Porque juntou-se uma associação de âmbito nacional, a ANEMA, mas setorial, para o setor da metalomecânica, com uma associação de âmbito regional, que é a AIDA, mas multissetorial. Portanto, mas teríamos que, era uma primeira plataforma, era um projeto piloto na altura, e como um projeto piloto não deve ser iniciado pelo todo, mas testado, e se os resultados forem bons, disseminar esses resultados. Portanto, inicialmente estávamos só a falar do setor metalomecânico e na região de Aveiro. O projeto evoluiu, tanto a nível de território internacional, como em termos de objetivos do próprio projeto. Neste momento, SIGA-me mantivemos, porque é SIGA-me que nós apoiaremos no negócio, SIGA-me porque lhe daremos soluções, SIGA-me porque encontraremos um parceiro, SIGA-me porque conhecerá as normas a que os seus produtos estão sujeitos em determinado mercado e por isso se manteve o projeto SIGA-me. Isto e vai ser mantido, portanto, SIGA-me internacionalizar mais. Isto apesar de, há pouco tempo, termos descoberto que existia uma plataforma SIGA-me, que era a plataforma da mobilidade dos professores. Portanto, mas nós acreditamos que essa é para encerrar e a nossa será para continuar, portanto, não há nenhum motivo para nós mudarmos o nome do nosso projeto. Funciona muito bem em português, funcionará muito bem em espanhol, SIGA-me, portanto, acho que é um acrónimo para um projeto que, cujo denominador comum é falar a língua portuguesa, porque existe um manancial de oportunidades de negócio da língua oficial portuguesa que nós ainda não exploramos totalmente. E há que fazê-lo. Não é objetivo ainda desta plataforma, não será para já, traduzi-la para inglês. Realmente o que nós queremos é potenciar os negócios das nossas empresas e de quem fala português. Este é agora a plataforma, tal como vai ser lançada agora no final do ano. E, portanto, a plataforma tem um espaço de notícias de cada um destes países, onde conseguimos perceber os parceiros, notícias sobre a internacionalização, sobre os próprios mercados,
oportunidades de negócio em cada um destes países também, sobre as empresas podem se registrar no site, ter a sua área reservada para poderem colocar as suas oportunidades de negócio ou pedido de um determinado cliente ou procura um fornecedor de uma determinada matéria-prima, têm que ser validadas estas informações e já veremos como. Portanto, tem uma série de informação que é geral, para o público em geral, e a partir daí, portanto, se dará a informação do próprio projeto, em que é que consiste e o que é que vão encontrar no âmbito desse projeto. Mas a partir daí, se quiserem ter mais informações, portanto, sobre, por exemplo, os parceiros, sobre as associações que estão envolvidas, também se consegue perceber e quem são, para percebermos quem é a idoneidade também dos parceiros envolvidos no projeto, no caso, por exemplo, do Moçambique, a AIMO, a CTA e o CPI, portanto, quais são os objetivos destas entidades. Este projeto não tem como objetivo substituir nenhuma destas entidades. Portanto, haverá inclusive um link para as entidades em questão. O que se pretende aqui é que seja uma plataforma única em que estas entidades são parte integrante. Não vamos substituir o site de nenhuma entidade, como não será substituído o site de nenhuma empresa. Isto será apenas um instrumento, um meio apto para que as empresas possam avançar com os seus negócios. A partir daqui, podem ter acesso aos manuais, aos autodiagnósticos, ao apoio direto, mas apenas através de uma área reservada. Na área reservada terão que fazer o registro, escolher o país de onde são e registar-se como empresa, porque é para as empresas que se destina à plataforma, e a partir daí percebem que dentro do CIRAM já existem várias informações, por exemplo, autodiagnóstico de exportação, autodiagnóstico de cooperação, a gestão de oportunidades, vem o que é que está, informação sobre os mercados, sobre os concursos públicos que são lançados em determinados países que passam-nos, não temos acesso a essa informação, os serviços personalizados de suporte por cada uma das entidades que está envolvida no projeto, e informação sobre as empresas do setor, neste caso da metalúrgica, porque foi aqui que iniciámos e é aqui onde temos a maior parte da informação, que depois estará para os outros projetos. Preencherão a ficha, em cada um dos países já está colocado o CAI desse país, para facilitar, portanto, a colocação, neste caso, por exemplo, a indústria transformadora, e vai colocando os CAIs, selecionando o próprio CAI até a identificação do CAI da sua empresa. A partir daqui, de todas estas informações estarem preenchidas, é submetida, é registado e as entidades que tutelam nesse país vão validar esta informação. Eu sei que isto pode parecer algo estranho, mas é muito importante que seja feito, porque uma plataforma, sendo viável a todos, e podem-se inventar muitos dados, mas é a forma que nós temos de saber que as empresas que estão nesta plataforma realmente existem, estão no mercado, estão a funcionar, porque senão estaremos a encher esta plataforma de curiosos ou de pessoas que não têm nenhuma intenção de fazer parcerias, nem protocolar, nem abrir, portanto, as suas portas para poder fazer negócio com um parceiro de outro país. Mas sim alguém que, por curiosidade, quis lá pôr os seus dados. Por isso tivemos que chamar a nós a validação desta informação. A partir daqui, tem acesso, por exemplo, ao manual de internacionalização, que já são produtos das duas associações, sendo que depois as outras associações, as outras entidades dos outros países colocarão aqui mais informação para quem pretende internacionalizar. Por exemplo, temos também guia de redes de cooperação para a internacionalização e, por exemplo, os diagnósticos, ou seja, a minha empresa é pequena, ou seja, e será que eu consigo cooperar com outra empresa? Ou será que eu consigo iniciar um processo de internacionalização? Nós temos que pensar se há empresas que já estão internacionalizadas, ou exportam, já fizeram investimentos, ou outras que estão a iniciar o seu processo. E é preciso apoiá-las nesta fase. E para isso foi criado também um diagnóstico, um autodiagnóstico. Não vai dar respostas perfeitas à vossa empresa, mas com um conjunto de perguntas que foram bem estudadas e foram colocadas e por vezes parece que já responderam àquela pergunta, mas não é bem assim, mas é para aferir o grau de erro
depois irá situar a vossa empresa a que nível é que está em termos de cooperação. Eu normalmente consigo cooperar com outras empresas. Pode haver um concurso público que eu sozinha não consigo, mas se eu cooperar, talvez consiga. Ou então, o processo de internacionalizar. Será que a minha empresa está mesmo preparada para a internacionalização? Eu conheço, por exemplo, eu sei o código pautal dos meus produtos. É que são coisas que, para quem já está no mercado, percebe que tem que saber, mas acho que são coisas básicas que têm que ser ensinadas a quem ainda não iniciou o processo. E é para isso que existirá esta ferramenta também. Neste caso, por exemplo, e o próprio questionário está feito também de forma diferente consoante o país. Eu quero internacionalizar para Moçambique, então as questões estão preparadas consoante o país. Outra situação é que podem também pedir ajuda diretamente, ou seja, fazem o pedido por escrito, o pedido é enviado e existe um back-office que estará com equipas técnicas, porque nós não queremos despersonalizar os serviços de uma associação. Portanto, estarão pessoas por trás desta plataforma que depois irão ajudar para além daquilo que uma plataforma, um instrumento como este pode fazer. Por exemplo, começamos então a tentar ver que informações é que dá uma plataforma desta natureza. Vamos ver, por exemplo, o mercado do Brasil. E vamos tentar perceber, por exemplo, para um determinado período de referência, escolhemos dentro dos indicadores que tem, comércio internacional, económicos, o ensino, a população, o território, e começarmos a tentar perceber que dados é que temos para, por exemplo, o PIB por principais setores de atividade. Vai-nos dar a informação e começamos a ter informações para irmos filtrando e podermos tomar algum tipo de decisões. Outra situação, por exemplo, o comércio internacional do Brasil. Quais são os países de destino das exportações por país de destino? Começamos a perceber, podemos perceber para onde é que estão a exportar, que tipo de produtos é que estão a exportar para aqueles mercados e porque é que estão a exportar para aqueles mercados e o mesmo das importações. Estão a importar de onde? Que produtos? Mas se eu tenho estes produtos, porque é que eu também não exploro aquele mercado? Portanto, e são estas questões que têm que começar a ser feitas em qualquer setor de atividade. Outras informações é, por exemplo, sobre os mercados, em termos ainda do Brasil, sobre o sistema monetário, informações genéricas, como criar empresas. Portanto, tentamos colocar o máximo de informação e vamos recolhendo as críticas que vão existir, com toda a certeza, isto não é uma plataforma perfeita, e vão existir sugestões e críticas, que vamos aceitá-las e vai-nos servir para melhorar esta plataforma quando ficar online. Outra situação que podemos fazer é, por exemplo, oportunidades de negócio. Nós temos, por exemplo, aqui, temos empresas já que colocam as suas oportunidades de negócio, desde para joint ventures, desde empresas que querem vender parte do seu capital ou fazer fusão com outra empresa, empresas que querem subcontratar, por exemplo, neste caso, fabricação de engrenagens, coroas e sem fins, forma de redutores. Portanto, são informações que depois pedem o número da oportunidade e é-vos remetida essa oportunidade e dá-se contacto para vocês incitarem e nós percebemos como é que vos podemos ajudar também nesse processo. Oportunidade de negócio, onde também podem inserir, ou seja, eu sou uma empresa portuguesa deste setor, subsetor, a descrição da oportunidade de negócio que quero lançar nesta rede. E depois colocarmos o que é que procura, se pretende uma empresa, um parceiro, em que tipo de atividade, e a partir daí os dados são enviados e são colocados de imediato, portanto, na base de dados de oportunidades de negócio. No caso, por exemplo, de Portugal, temos empresas, portanto, que, por exemplo, uma das empresas que já está aqui hoje, creio que vocês não conseguem ler daqui, mas depois conseguirão nos computadores, assim que estiveram lá. É uma empresa, portanto, que procura parceiros ou investidores ou marcas para se aliarem a um projeto de promoção e industrialização de um sistema modular pré-fabricado em total. É uma oportunidade de negócio. Ou seja, têm a ideia, têm o projeto, percebem que pode funcionar no mercado, mas não conseguem fazer sozinho. Por que não esta plataforma poder-los ajudar a encontrar um investidor para esta solução?
Sendo assim, é enviado de imediato um e-mail que a associação responderá e colocará, quer seja a AIDA, quer seja a NEM, em contacto com os parceiros de negócio. A partir daqui, poderemos ter informações, e agora vamos voltar novamente ao acrónimo do SIGA, Sistema de Informação Georreferenciada. Porquê? É claro que esta componente está muito mais avançada em Portugal, mas é aquilo que será também feito posteriormente em cada um dos países, que é a georreferenciação de cada empresa. Ou seja, não vermos as empresas só pelo número de empresas que existem pelo setor de atividade, mas percebermos onde é que elas estão, porque é que elas distam de uma autoestrada, onde é que eu encontro um determinado fornecedor para uma peça para produção. E então, a partir daí, podemos fazer uma pesquisa, por exemplo, em Aveiro. Ela vai identificar as empresas que já estão inseridas na plataforma, vai identificá-las e nós poderemos, a partir daqui, clicando num daqueles símbolozinhos, perceber naquela empresa, por exemplo, a EAC Coger. E a partir daqui, entrar no próprio site da empresa. Porquê? Porque a empresa já fez previamente o registro. Nós tivemos que testar o site com empresas nossas associadas para irmos ver também como é que funcionaria. Portanto, e a partir daqui podem entrar em contato com as empresas também que estão na própria plataforma. Mas podemos fazer o inverso, que é, eu preciso de uma empresa de fabricação de veículos automóveis, por exemplo. Vai identificar, como o projeto também foi alargado para Torres Vedras, portanto, temos empresas ali, quer da Aveiro, quer também já mais a sul, e esperamos depois cobrir em termos nacionais o país, porque depois serão as empresas que se inscrevem, não nós que vamos pedir às empresas para fazer. O interesse estará latente. Por exemplo, fabricação de carrocerias, reboques e semi-reboques. Ela vai identificar dentro das empresas que estão na plataforma quais são as empresas que fazem este produto. Identificas no mapa e a partir daí podemos ver, por exemplo, temos aqui muito próximo em Albergaria uma empresa, a Futuro Vida, fabricação de veículos especiais, e temos acesso à informação, podemos entrar em contacto, temos os dados que a empresa gera. A empresa tem área reservada que só vai divulgar aquilo que entende divulgar, portanto, porque há dados aqui, estes dados, por exemplo, são dados gerais, a AIDA pode colocá-los, é como uma lista telefónica, mas os dados que possam ferir a proteção de dados, só se a empresa assim o consentir. Portanto, sempre tem que ser a própria empresa a fazê-lo. Nós podemos colocar as empresas, mas com os dados gerais. A empresa valida esse e acrescenta aqueles que ela acha que são oportunos para se divulgar a si própria. A partir daqui, teremos informação através de filtros, por exemplo, ver determinados indicadores, por exemplo, da metalomecânica, por setor, volume de negócios deste setor, como é que se está a comportar, ver os indicadores desse mesmo setor. Isto são exemplos apenas, muitos mais poderiam ser criados, e vermos de que forma é que se pode interagir e tomar decisões. O campo das notícias será sempre atualizado, com notícias sobre todos os países onde se fala português, muito focalizado para tudo que seja notícias de oportunidade empresarial. Neste momento já temos várias informações que já estão colocadas atuais, sempre, e que vamos começar a partilhar. Portanto, eu sei que é exaustivo falar de uma plataforma, porque as plataformas geralmente não se fala sobre elas, clica-se e vai-se conhecendo. Portanto, este trabalho que eu estou a fazer é um bocadinho ingrato, mas é a forma que eu tenho de vos dar a conhecer algo que foi criado e que vamos expandir até junho de 2015 e que esperamos que seja algo muito dinâmico e onde todas as empresas possam colocar os seus dados, interagir, ajudar-nos a criar uma plataforma ainda melhor no futuro e, portanto, este passo está dado. A partir de janeiro é uma realidade na net e, portanto, a partir daqui, esta plataforma, acima de tudo, é vossa. Mais do que nossa, é vossa. Muito obrigada. Este projeto SIGA, tem uma gênese. Tem começo, não do projeto, mas como que é que ele começou. E tudo na vida que tem uma gênese, tem um fio condutor e tem futuro. Este projeto
a sua gênese tem fundamentalmente a ver com todo um conjunto de trabalhos desenvolvidos por estas duas associações que aqui estão na mesa, seja em parceria, seja individualmente, mas dizia eu que tem a ver com um conjunto de trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e também no Brasil e no Ceará. Tem a ver com missões que as associações realizaram, que isto possibilitou um conhecimento mais ou menos real do tecido empresarial. Tem a ver com os protocolos de colaboração, tem a ver com as reuniões que tiveram com associações empresariais, com câmaras de comércio, com instituições públicas para apoio à indústria. Tem a ver com trabalhos realizados para o Banco Mundial, onde se definiram estratégias de setores de atividade, nomeadamente o setor metalomecânico. Tem a ver com o apoio e uma aposta na formação profissional como forma de apoiar a deslocalização da produção, o comércio e a atividade de internacionalização das empresas. No fim de contas, este projeto não nasce do nada. Alguns nascem, este não. Isto aparece ali um software, mas aquele software, para além do seu valimento, chamemos assim, tem por trás um conhecimento real da indústria desses países, tem por trás uma articulação real e efetiva com instituições públicas e privadas, a parceria público-privada aqui funciona, tem a ver com um posicionamento das próprias associações da AIDA e da ANEM, nomeadamente nos mercados dos países africanos que falam português, tem a ver de uma forma notória e notável com uma grande articulação que foi estabelecida ao longo dos anos com parceiros institucionais, associações e entidades públicas e privadas e fundamentalmente com aqueles que este projeto girava, que são as empresas. Portanto, este projeto tem uma gênese, tem um substrato, tem uma base. E foi essa base que permitiu que as associações se abalançassem num desenvolvimento de um projeto que está sempre em construção. Este projeto nunca está construído. Em Lisboa ainda existia algo que se chamava as obras de Santa Engrácia, que era algo que nunca estava acabado. Acabou-se e não se acabou, porque está sempre em reconstrução. Aqui este projeto não é a obra de Santa Engrácia, mas é algo que está sempre em construção, por uma razão simples, porque este projeto é um projeto dinâmico que a cada momento vai arranjando formas de superação. É como que alguns de nós estamos no liceu, é um projeto quase hegeliano, é tese, antítese, síntese. Vai sempre sendo construído ao longo do tempo e vai sendo construído, acima de tudo, pelas próprias empresas. Este projeto, o papel das associações, serviços de representação, aqui é criar, como a doutora Rita há bocado referiu, é criar um meio apto, é um chavão que nós utilizamos. O meio apto é criar as condições de base para que as empresas possam elas próprias, se o entenderem, quando o entenderem, da forma que o entenderem, desenvolver a sua atividade de cooperação. E aqui passo para um conjunto de princípios que informam este projeto. Há, desde logo, um princípio básico de cooperação. É que aqui a interação entre as empresas, entre as gestões públicas, entre as gestões privadas, não é hierarquizada. Nós costumamos dizer que este projeto não é de Portugal para, é entre. E o de e o entre o de e o entre, vai uma distância muito grande. É que este projeto não é um projeto com caráter paternal, é um projeto entre iguais. E a diferença é feita, acima de tudo, por a capacidade, por um interesse, por a motivação das próprias empresas que aqui estão. É feito por a motivação e por o interesse e pelo trabalho das entidades privadas que aqui estão, associações e câmaras de comércio. É feita por um interesse e por a motivação das instituições públicas. Este projeto tem um princípio básico, que é o princípio de cooperação. Tem um princípio também de proximidade. Ao introduzirem-se aqui as associações e as câmaras de comércio,
cria-se uma relação de estabelecimento do meio apto, mas uma relação de grande proximidade com as próprias empresas, porque um dos papéis das associações é servir, e servir as empresas, e também representar. Tem também um princípio de corresponsabilização, porque a introdução, e há bocado a doutora Rita já o referiu, a introdução de uma empresa na plataforma é da responsabilidade de cada uma das associações. As associações têm um papel ativo, mas é um papel ativo, dinâmico, mas responsável. Cada um de nós, quando eu digo de nós, associações, e são várias associações e câmaras de comércio que aqui são intervenientes, tem essa responsabilidade. Depois há o aspecto, o elemento dinâmico, que eu há bocado referi, um bocado até que foi, que é o facto de este projeto ser um projeto de desenvolvimento continuado. Este projeto não para no tempo. No dia que parar no tempo, deixa de ser projeto, deixa de ser SIGA. Isto tudo é enquadrado por associações, por câmaras de comércio e por instituições públicas. Cada um deles tem um papel relevante. As instituições públicas têm um papel relevante neste projeto, não só por a introdução dos elementos que há bocado a doutora Rita já enunciou, mas também pelo aspecto dinâmico de apoio às próprias empresas nestes países. Apoio às empresas, apoio ao desenvolvimento de ações de cooperação, apoio, no fim de contas, ao desenvolvimento da cooperação empresarial, da cooperação entre as empresas. As associações e as câmaras de comércio têm um outro papel fundamental, que é o de, em cada um dos países, tentarem que as empresas associadas e não associadas participem no projeto, porque este projeto, a mais-valia deste projeto varia na razão direta do número de ações de cooperação que venham a ser desenvolvidas, das articulações que venham a ser desenvolvidas entre as empresas, porque as articulações entre as associações, entre o elemento privado e o elemento público, entre as associações de câmaras de comércio e as instituições públicas, ela própria tem sido vindo a ser desenvolvida ao longo dos anos. A pergunta que se faz agora é: este projeto vai continuar a ser desenvolvido? Vai ter um futuro? A doutora Rita ainda há pouco referiu um futuro imediato, que é o alargamento espacial deste projeto a Timor-Leste e à Guiné-Bissau. Podia-se dizer que tem pouco interesse. Não, tem muito interesse. Porque este projeto também tem uma componente política forte. E a componente política nunca pode ser dissociada nesta área muito específica da própria atividade empresarial. Poder-se dizer que há poucos negócios, mas há. É importante fechar este leque de todos os países que falam português. Embora o português não faça negócio, é um veículo bem. Por outro lado, este projeto também se articula com um outro conjunto de projetos que começaram já a ser desenvolvidos pelas duas associações, nomeadamente um projeto que é a plataforma de concursos públicos. Que está a ser desenvolvido neste momento, começar a ser desenvolvido pelas duas associações. Este projeto de plataforma de concursos públicos se destina a potenciar às empresas um conjunto alargado de concursos públicos que existem ou que venham a existir num espaço, nomeadamente africano, pode e deve articular-se também com este projeto. Isto para dizer o quê? Este projeto é articulável, é imbricável em todo um outro conjunto de atividades que as próprias associações desenvolvem. Daí se dizer que o SIGA é um projeto dinâmico, é um projeto de cooperação, é um projeto de proximidade e é um projeto onde o intuito de tentar potenciar a atividade das empresas é um projeto que envolve e bem entidades públicas e entidades privadas. Muito obrigado. Ao engenheiro Jorge Ribeiro para poder fazer a sua apresentação, onde falará sobre o apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas. Obrigado.
Eu acho que este projeto realmente é muito interessante e, portanto, é de louvar a iniciativa. Eu vou falar aqui um pouco sobre a questão da internacionalização e o papel e a ajuda que a ICEP pode dar na internacionalização das empresas portuguesas e também em todo este projeto. A ICEP é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é uma empresa pública empresarial que reporta ao Vice-Primeiro-Ministro, ao Dr. Paulo Portas, em articulação com o Ministro da Economia e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e nós usamos a designação comercial cá em Portugal e no estrangeiro de Portugal Global. Portanto, o nosso site é portugalglobal.pt. Os nossos e-mails são sempre @portugalglobal.pt, é assim que nós usamos. A nossa área de intervenção é a captação de investimento para Portugal, quer seja investimento estrangeiro, onde fazemos uma procura ativa nos diversos mercados, quer seja grande investimento de Portugal em Portugal, nomeadamente expansão de unidades que já estejam cá em Portugal e acompanhamento também do investimento estrangeiro em Portugal. Mas eu comecei por essa, mas a nossa atividade principal e onde ocupamos mais recursos humanos é de longe no apoio à exportação das empresas portuguesas e na internacionalização e no apoio à internacionalização das empresas portuguesas. Tentamos ter uma lógica de proximidade às empresas através de um contacto personalizado de um gestor de cliente, e nós temos gestores de cliente na nossa sede da ICEP, que é no Porto, e também temos gestores de cliente em Lisboa, e para além disso temos uma rede de lojas de exportação como a que existe aqui em Aveiro. Nós tanto damos apoio pontual a um pedido específico de uma empresa que vem ter connosco e diz assim: eu sobre aquele mercado precisava desta informação porque tenho um problema ou jurídico, ou financeiro, ou de cobrança, e nós tentamos prestar o apoio sobre esse caso particular, como ajudamos as empresas em todo o seu processo de internacionalização, desde o início até fases mais avançadas, portanto, desde uma fase em que as empresas às vezes começam a exportar, até fases em que querem abrir um escritório no estrangeiro ou querem instalar uma unidade produtiva no estrangeiro, e, portanto, nós apoiamos todo esse processo de internacionalização das empresas. Para isso, contamos com uma rede de delegações da ICEP espalhadas pelo mundo, e onde não temos a rede de delegação, temos uma proximidade muito grande com as embaixadas, ainda mais com esta ligação mais estreita que temos agora no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque a ICEP, tradicionalmente, na área que foi a sua fundação, a API, a Agência Portuguesa para o Investimento, reportava ao Ministério da Economia. O ICEP, o antigo ICEP, também reportava ao Ministério da Economia. Agora, com esta fusão, nós já estivemos a reportar ao Dr. Paulo Portas quando era Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, há uma ligação e uma proximidade muito maior com as embaixadas, e nós tentamos usar isso da melhor forma possível para implementar a diplomacia económica e, portanto, abrangermos uma área do globo ainda maior do que as nossas próprias delegações. Em termos de lojas de exportação, temos estas 14 lojas aqui que estão representadas no mapa e estão ali listadas
do lado esquerdo do ecrã. Uma delas, como disse, é aqui em Aveiro, com a doutora Joana Barros, que não sei se alguém já conhece. Já agora, para fazermos um bocadinho de exercício físico, quem é que conhece a doutora Joana Barros ou já teve reuniões ou contactos com ela, pode pôr o braço no ar. Estou a ver que algumas pessoas já conhecem muito bem. Só para eu ter também uma noção, já agora que estamos a fazer um bocado de exercício físico, sobre quem está na audiência, quem é que aqui está mais ligado a empresas de serviços? E quem é que daqui está mais ligado a empresas do setor primário ou secundário, industriais? Muito bem. Talvez esta área da indústria esteja em maioria. Mas temos aqui empresas das duas áreas, que também é bom, esta diversificação. Para além disso, portanto, como eu estava a referir ao bocado, nós estamos, isto são as nossas delegações no estrangeiro, estamos em mais de 40 países do mundo, portanto, temos aqui assim na Europa, na América do Norte e do Sul, também aqui mais para a Ásia, cobrimos a maior parte dos países com quem Portugal tem relações económicas. Mas, para além disso, temos mais de 70 embaixadas espalhadas pelo mundo. Nestes países, normalmente, a delegação da ICEP até está muito próxima da embaixada, às vezes até no mesmo, em muitos casos, no mesmo edifício, e, portanto, aí há uma relação também muito próxima. Nos outros mercados onde não temos delegação da ICEP, apoiamos-nos através da embaixada para tentar sempre dar apoio às empresas. Às vezes são problemas até de vistos de entradas em alguns países que são mais complicados, outras vezes são pedidos de informação de funcionamento legal, fiscal, cultural dos mercados, etc. Isto são as caras simpáticas dos nossos delegados nos países. Depois a apresentação é capaz de ser disponibilizada, além tem o nome e tem também o endereço de e-mail. Quando se põe aqui estes dados no mapa mundo, o mapa mundo está por baixo um bocado mais claro, quase ocupamos o mundo inteiro. Não temos assim tanta gente, mas pronto, tentamos de alguma forma multiplicar-nos para, em cada cidade onde estamos localizados, em cada país, responder a uma variedade grande de empresas e a uma diversidade também grande de setores, tanto industriais como serviços, como todo tipo de áreas. Os produtos e os serviços que a ICEP tem são produtos de informação, tanto de informação sobre os mercados, fichas sobre o mercado, informação sobre as importações e as exportações principais que esse mercado faz, informações legais de funcionamento do mercado, informações também estatísticas. Grande parte desta informação está disponibilizada no nosso site, que é, como eu já tinha dito, portugalglobal.pt, nomeadamente numa área que se chama Livraria Digital. O nosso site às vezes é tão grande que às vezes até é difícil encontrar o que pretende. Nós vamos fazer uma reestruturação para tentar pô-lo de acesso mais simples, mas tem muita informação e tem muita informação sobre os mercados. Mas de qualquer maneira, se não encontrarem, podem contactar facilmente até aqui a loja de exportação de Aveiro, e nós ou indicamos onde é que está no site, ou às vezes quando não está no site tentamos recolher a informação para fornecer às empresas. Depois nós também realizamos ações de capacitação, no fundo ações mais formativas sobre o funcionamento dos mercados, nomeadamente os ABCs de mercado que se costumam realizar
durante meio-dia num seminário em que é apresentado o mercado pelo nosso delegado da ICEP e depois é apresentado o testemunho de 3 ou 4 empresas dos mais diversos setores que já entraram nesse mercado. Aqui há pouco tempo realizamos, por exemplo, um ABC de mercado do Japão, realizamos também um ABC de mercado do Reino Unido e a seguir ao testemunho das empresas há perguntas, há debate e às vezes, como também no meio disto há um intervalo e muitas vezes as empresas começam a falar que querem entrar para o mercado do Japão e depois está outro na sala que também quer entrar para o mercado do Japão e está um na mesa que vem dizer o seu testemunho, como é que conseguiu lá entrar, e às vezes criam-se aí redes de parceria e é muito interessante também isso. E depois o nosso delegado, que está presencialmente cá, conhece as empresas e conhece as pessoas que a seguir lhe vão enviar e-mails e lhe vão continuar a perguntar coisas específicas sobre o mercado do Japão, por exemplo. Outra ação que fazemos é como venderem. Bem, a ação do ABC de mercado, por exemplo, é gratuita. Grande parte das nossas ações são gratuitas, normalmente só são pagas quando para nós também tem custos. O como venderem já é pago, custa 100 euros, acho eu, ou sempre mais IVA, que é uma ação preparada específica para uma empresa. Então a empresa inscreve-se, também na altura em que o delegado esteve cá, além de fazer essa sessão do ABC de mercado sobre o Japão, teve reuniões individuais com empresas que se inscreveram no chamado Como Venderem, e a empresa preenche uma ficha a dizer: eu quero saber sobre o Japão isto, isto e isto. Por exemplo, o último Como Venderem foi sobre o Reino Unido. Houve um recorde de 50 empresas inscritas e sobre o Reino Unido nem estávamos à espera que houvesse tantas coisas. Em que cada empresa individualmente diz o que é que precisa, o delegado no mercado prepara essa informação, prepara a reunião e depois tem uma reunião de cerca de 1 hora com a empresa de aconselhamento mais personalizado e muitas vezes a seguir, nas fases seguintes, agendam-se viagens da empresa ao mercado e portanto, depois o delegado trata de contactar potenciais clientes da empresa, agendar reuniões, dá uma lista também à empresa portuguesa de quem é que pode contactar, a empresa tenta contactar, depois diz assim ao delegado: daqui a um mês vou aí ao mercado, queria que me agendasse reuniões com estes 4 ou 5, há aqui uma que eu não consegui agendar, as outras estão-me a dar resposta e nós apoiamos nesse âmbito. Bem, em 2012 fizemos 25 mercados, ações sobre esta área de capacitação. Estão aqui marcados a vermelho e a amarelo, conforme são da Europa e fora da Europa, creio eu, exatamente, os comunitários e extracomunitários. Mas pronto, isto é um exemplo do que foi realizado em 2012, em 2013 terão sido outros tantos ou mais, e em 2014 vamos realizar mais uma série de ações destes. Nós também fazemos a promoção da nossa oferta no mercado através de missões empresariais, da participação em feiras como a FACIM e a FILDA, em Angola e em Moçambique. Também já realizamos a feira da Argélia. As outras feiras mais setoriais que já foram realizadas pela ICEP ou pelo ICEP, hoje em dia tendencialmente são organizados pelas associações setoriais, são de metalomecânica pela associação setorial, são de calçado pela APICAPS, que
fazem um projeto conjunto para participar em determinadas feiras setoriais e depois levam os seus associados, quem quer participar nessa feira. E, portanto, nós, a ICEP, já não intervimos diretamente nessa participação em feiras setoriais. Podemos ajudar as empresas, nomeadamente a empresa que quer se inscrever numa feira da Alemanha ou numa feira do Japão e não consegue contactar ou pelo menos ter um lugar na feira. Há feiras que às vezes isso é complicado e, portanto, nós com alguma diplomacia económica, com a intervenção da delegação ou da embaixada, às vezes conseguimos resolver esse tipo de situações. E, portanto, damos o apoio às empresas, não organizamos pavilhões coletivos para feiras setoriais. Também, muitas vezes, quando há uma visita ministerial a um país, seja do Ministro dos Negócios Estrangeiros, seja do Vice-Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia ou outros, muitas vezes nós organizamos uma missão de empresas para ir junto com o Ministro. E, portanto, e depois nessa missão organizamos, para além de haver alguns encontros mais institucionais, organizamos uma agenda de reuniões individuais entre cada empresa e os seus potenciais clientes. O custo para as empresas é a viagem e a estadia e todos os custos que possa ter na estadia lá. As ações que são coletivas normalmente são suportadas pelo ICEP ou pelo Ministério que está a organizar a missão. Em termos de internacionalização, portanto, não vou falar mais de produtos e da ICEP, produtos e serviços, depois fica aberto a questões sobre a ICEP que queiram colocar. Há mais coisas que nós fazemos para além destas, estive aqui a dar um highlight sobre algumas coisas, mas em termos de internacionalização, eu ia só para ter uma ideia já agora de quem é que aqui já exporta, pode pôr o braço no ar, quem é que está ligado a empresas que já exportam? Bastante gente. E quem é que está numa empresa que exporta mais de 50% das suas vendas, ou seja, a maior parte dos seus produtos é para exportação? Também temos alguns, muito bem. E quem é que tem já um processo de internacionalização que tem filial no estrangeiro ou fábrica no estrangeiro? Também. Ou seja, temos aqui os casos todos, exemplos para todos os casos, é óbvio. Vou dar aqui alguns dados sobre a internacionalização. Nós, como país, crescemos muito e felizmente continuamos a crescer na área das exportações e da internacionalização das empresas portuguesas. Em 1990 eram cerca de 17 mil milhões de euros de exportação. Em 2009 passou para 48 mil milhões. E em 2011 já eram 61, quase 62 mil milhões, e este número tem vindo a crescer em 2013 e em 2012 e em 2013 também. O número de empresas exportadoras também tem vindo a aumentar. Em 90 eram cerca de 14 mil empresas, em 2009 17 mil e em 2011 já ultrapassamos as 20 mil empresas exportadoras. Em termos de zonas geográficas para onde nós exportamos mais, é essencialmente a União Europeia, com cerca de 70% do valor das nossas exportações de bens e serviços, 10% para a Ásia, 10% para a África e 10% para a América, mais ou menos metade na América do Norte e mais ou menos metade na América do Sul. Em termos dos principais países exportadores, temos Espanha, Alemanha, França, Angola, Reino Unido, são os 5 primeiros. Depois, Países Baixos, Estados Unidos, Itália, Bélgica e China são os outros 5. Aqui estão o top 10. Nos 4 primeiros países representam cerca de 50% das nossas exportações
e entre estes 10 primeiros, 7 são da União Europeia, como vimos no gráfico anterior, ou no slide anterior, as nossas exportações, como também é lógico no mercado mundial, grande parte das exportações serem na região onde as empresas estão inseridas. O peso das exportações no nosso PIB também tem vindo a aumentar desde 95. Isto são as exportações totais, aqui é de bens, aqui é de serviços, mas tanto bens como serviços, fora aqui um ano em que houve aqui um pequeno decréscimo nos bens. Os serviços sempre aumentaram na relação entre as exportações e o PIB e o total das exportações também, o que é um bom indicador para Portugal e esperemos que continuar a aumentar. Em termos dos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs representam cerca de 10% das nossas exportações, que é um número também significativo. Ações de promoção nos PALOPs, nomeadamente das associações empresariais, que se candidataram ao sistema de incentivos de 2013, o que estava previsto ser realizado durante o ano de 2013 eram estas missões empresariais a estes países, portanto, visitas aos mercados. Em termos de feiras, a maior parte do Brasil e Angola, e em termos de missões inversas, que é o convite de importadores a Portugal, mais concentrado também no Brasil. Isso é uma coisa que nós também fazemos bastante na ICEP. Isto aqui não são as ações da ICEP, isto são as ações das associações setoriais que têm projetos de candidatura no CREN e, portanto, com incentivos aprovados pela ICEP e incentivos comunitários. Mas foi uma coisa que eu não falei ao bocado, mas nós também fazemos o convite a importadores para visitarem Portugal e visitarem algumas empresas, que nós sugerimos uma lista de empresas e eles depois escolhem daquela lista, dizer assim, esta aqui não tem o meu tipo de produto, esta aqui até tem, esta aqui é a gama de preço diferente do meu segmento e, portanto, me interessa visitar, etc. E o importador depois escolhe quais as empresas que quer visitar. Ficam aqui os contactos, nomeadamente da doutora Joana Barros, que trabalha aqui na loja de exportação de Aveiro, se precisarem de alguma coisa, tanto por e-mail como por telefone. Eu ia só salientar, para terminar, a inscrição das empresas na ICEP, em particular a ficha de registro de empresa, que é uma ficha com os dados da empresa, os dados dos seus produtos e dos mercados que pretende receber informação e quais são os seus mercados-alvo. Portanto, são dados simples. E depois tem outra página em que pergunta se a empresa quer receber a nossa newsletter de divulgação, que é o Portugal News, etc., para responder sim, se não, e se sim, para que e-mail é que quer receber. A ficha de registro de empresa tem basicamente 3 benefícios, por isso é que eu recomendo a todas as empresas que se inscrevam na ICEP, porque recebem oportunidades de negócio, conforme o seu setor de atividade. Nós, quando vemos que há divulgação de oportunidades de negócio, seja no Japão, seja na Tailândia, seja na Bélgica, onde for, nós divulgamos por e-mail para essas empresas que trabalham nessa área. Depois, outro benefício é que constam do nosso site da ICEP, tanto o site nacional como os nossos sites internacionais, que estão em diversas línguas, e, portanto, quando um comprador estrangeiro vai procurar no nosso site quem é que faz parafusos, encontra lá uma lista de empresas que disseram que faziam parafusos e, portanto, que podem ser contactadas porque fazem aquele tipo de produto.
E outra vantagem é quando um cliente estrangeiro contacta uma das nossas delegações, um potencial cliente, e diz assim: eu quero saber quem é que em Portugal faz peças de metal com estas características. Nós vamos à nossa base de dados e depois fornecemos uma listagem a esse potencial cliente estrangeiro. E, portanto, esta inscrição no nosso site, ou antes na ficha de registro de empresa na ICEP é gratuita e acho que só tem a ganhar. Eu agora ficava para alguma questão que possa haver, estou ao dispor. E obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Jorge Ribeiro. Agradeço a apresentação e abriríamos sempre assim, dando cumprimento ao próprio programa, um período de debate em que, caso queiram já colocar alguma questão relativamente quer à plataforma, quer a questões mais práticas, quer também ao representante do ICEP, portanto, estejam à vontade. Abriremos então agora o período de debate. Parece que tenho que dizer aquela frase que a primeira custa sempre um pouco, é preferível passarmos para a segunda. Não sei se não há nenhuma questão, se não estão, ou se algum dos oradores estão, dos oradores não sei se têm muito para acrescentar. Nós estamos, obviamente, aqui com uma situação, fomos informados que o Dr. Franklin está a chegar, mas ainda não chegou. Portanto, teremos aqui este pequenino impasse de espera, portanto, que esperemos que seja de facto pequeno, e estávamos a contar, obviamente, que houvesse questões sobre a plataforma para podermos ter aqui alguma interação e com isto esperamos as boas notícias. A minha questão é a seguinte, em relação à plataforma, que é qual é que será a vantagem competitiva em relação a outras plataformas existentes que nos apresentam oportunidades de negócios, de relacionamentos e de cooperação internacional, algumas delas pagas, outras gratuitas, de outras associações também. Gostaria de saber qual é que poderá ser a vantagem competitiva, sendo que me parece interessante, e eu concordo que o nome acho que é Namush. Eu acho isso também. A vantagem competitiva desta plataforma já foi aqui nas entrelinhas e nas linhas definida. É que aqui estão as empresas. Esta plataforma começou a ser construída fora daqui de Portugal com as empresas desses países. Há situações onde praticamente temos quase 100% das empresas. O caso mais típico é São Tomé. E Cabo Verde andará também na ordem, são mercados relativamente pequenos, Cabo Verde já não é assim tão pequeno, mas São Tomé é mais pequeno. Cabo Verde, dizia eu, rondará os 90 e tal por cento. E quando nós estamos a referir que estão aqui as empresas, que é mais-valia, que é fundamental, relativamente a outras plataformas que existam, que venham a existir. Porque a mais-valia destas associações é trabalharem em algumas situações há 25 anos com as empresas desses países. Isto gera credibilidade, que é fundamental, e gera uma outra coisa, que é uma grande relação de proximidade. E quando há bocado se referiu, eu referia que um dos princípios básicos que informa este projeto é o princípio da proximidade, tem a ver fundamentalmente com isto. Eu posso criar um software, eu posso dizer que vou lá meter empresas, mas eu não tenho ligação nem às empresas e depois com um outro elemento, que é o movimento associativo. Goste ou não se goste, queira-se ou não se queira, o movimento associativo é fundamental. Sendo que ele só existe com as empresas. E aqui temos a ligação do movimento associativo às empresas. E temos uma outra coisa que também é muito importante, que são as instituições públicas, que apoiam a atividade empresarial. Este triângulo é fundamental para que um software venha a funcionar. O que se quer aqui é que o software é instrumental. Plataformas podem-se criar muitas. Instrumento. O elemento instrumental. Agora, o elemento material, o elemento dinâmico,
Só assim é que se consegue. Esta é a mais-valia desta plataforma. Obrigado. Eu posso apenas complementar com alguma informação que o Dr. João já referiu muito bem. Portanto, o que se pretende aqui é que haja uma interação muito, muito grande. Portanto, se a empresa do Dr. Afonso e dos outros empresas que aqui estão não tiverem sempre a curiosidade de ir acrescentando à sua própria base de dados, as bases de dados vão sendo criadas, vão sendo construídas. Existem muitas plataformas no mercado. Portanto, aqui o que se pretende é, primeiro, o denominador que seja em língua oficial portuguesa. Isto está muito claro. Sabemos também, nós sabemos quando trabalhamos com vários países, seja Moçambique, seja Angola, Cabo Verde, são países completamente distintos. Portanto, nós podemos pensar, isto são tudo países que falam português, mas a verdade é que a abordagem a qualquer um destes mercados é totalmente distinta. Portanto, a abordagem no Brasil é totalmente distinta. Nós sabemos que o Brasil não é, quando estamos aqui a colocar, se temos a ilusão de colocar como oportunidade de negócio, vender diretamente para o Brasil, é complicado. Todos os empresários que aqui estão, que já tiveram contato com o Brasil, sabem que é dos países mais protetores em termos de importação dos seus produtos. Portanto, mas pode vir a ser um país interessante para investimentos diretos com parceiros no país. E isso sim é para ser explorado também nesta plataforma. Portanto, se pode também ser utilizado para tentar vender os produtos, pois claro que sim, digamos é que não será uma plataforma para se colocar aqui as promoções de viagens ou de quartos de hotel, ou não é isto que se pretende. Eu estou a referir isto porque há algumas outras apresentações que fizemos desta plataforma. Alguém nos perguntava se a empresa é uma empresa de uma agência de viagens e pretende colocar lá que tem as promoções, não é para isto que esta plataforma foi criada. Portanto, e o papel vai ser fundamental de cada uma das entidades que está nestes países. Porque temos que ir limpando a plataforma. Portanto, caso contrário, isto vai se transformar, ou poderia transformar-se numa plataforma sem credibilidade, que é isso que nós não gostaríamos que acontecesse. Portanto, no fundo é isto. Só. Já que está aqui a ICEF, esta plataforma não substitui de forma alguma o papel da ICEF nos próprios mercados, porque a ICEF, como instituição pública, funciona nesta plataforma, quer dentro, quer fora dela, como elemento também auxiliar, elemento de apoio, elemento que vai criar o meio apto que nós já amplamente referimos. Portanto, esta plataforma, por outro lado, não funciona só no seu interior. O diálogo não é estabelecido através da máquina. Há um diálogo cara a cara, frente a frente. Vai continuar a haver um diálogo das associações com as empresas, um diálogo direto. Vai haver um diálogo direto, vai continuar a haver um diálogo direto entre as associações e as suas congêneres, sejam associações, sejam câmaras de comércio. No fim de contas, tudo isto se destina a enriquecer um instrumento que visa criar, repito, um meio apto para as empresas poderem fazer a sua atividade. Nada do que está aqui a ser dito invalida o papel das entidades públicas, das entidades privadas e das associações. Quer sim que elas se envolvam e ajudem a dinamizar a cooperação entre empresas. Isto é instrumental no que toca à cooperação empresarial. Posso fazer outra questão? Agora é ao engenheiro Jorge Ribeiro, e não tem nada a ver com o que falamos aqui, mas aproveito que ele está aqui da ICEP, que é precisamente ontem fui ao site fazer alguma pesquisa, preciso de alguns dados setoriais de países com que trabalho, alguns estou a explorar, e não encontrei, talvez precisamente por o site ter tanta informação, por vezes é difícil, que eram informações sectoriais sobre o Malawi. Se estão lá disponíveis e se não estiverem, se seria possível obtê-las. Obrigado. Que empresa é que é? EletroRep, uma empresa de serviços. Eletro? Rep, R-Rep. Assim, e quer especificamente sobre a área de... Indústria e construção. Eu acho que
que não temos. O nosso site, no limite, vai sendo atualizado todos os dias e às vezes eu próprio não conheço o que é que foi lá posto hoje ou ontem e tal. Mas penso que não temos esse pormenor. Mas agradeço-lhe a pergunta e ainda mais que isso é um caso típico onde nós podemos tentar responder. Basta pedir por e-mail essa informação e depois aguardar uns tempos. Nos mercados onde nós temos delegação da ICEP, normalmente a resposta é um pouco mais rápida. Temos alguns mercados em que não temos delegação direta, mas são cobertos pela delegação. Por exemplo, no Peru não temos delegação, é coberto pela delegação da Colômbia. Já não é a mesma coisa. Pois eu responder que poderá acontecer no Moçambique, que é bastante próximo e poderá haver uma facilidade a obter informação. Depois, noutros mercados, vamos através das embaixadas e as embaixadas às vezes também cobrem assim uma região e podemos sempre tentar responder o melhor possível a esse tipo de pedidos, ainda mais que alguns pedidos também são para nós um desafio interessante. Eu noto que às vezes há equipes, até nos nossos serviços centrais, que conseguem aceder a certas bases de dados e algumas que compramos e que gostam desses tipos de pedidos mais específicos, mais diferentes. Em relação à questão anterior, nomeadamente que o Dr. João Reis estava a falar, da complementaridade entre o projeto SIGAM e a ICEP, isso é totalmente verdade. Eu acho que o nome está muito bem conseguido. Na ICEP podíamos dizer siga-nos, ou siga os outros todos que também já exportam e tal, e vamos juntos tentar ir para novos mercados. mas por exemplo, eu vendo a realidade de um país como o Brasil, como a doutora Elizabeth Rita dizia, comparando com a Europa, é o mesmo que ter lá vários países em cada estado é um país, completamente. E comparando com os Estados Unidos, é como ter um país, mas que tem vários estados lá dentro. E vamos cair na mesma comparação da Europa. Nós, por exemplo, temos delegação da ICEP em São Paulo e temos uma mais pequena delegação no Rio de Janeiro. É difícil cobrir estados como o Ceará ou outros estados. Conseguimos obter informação e responder aos pedidos das empresas, mas estas ações, por exemplo, são completamente complementares, porque nós também temos algumas limitações, como é evidente, de recursos e, portanto, nem que se tenha 10 pessoas numa delegação como São Paulo, que eu acho que neste momento não tem 10 pessoas, não tem um número de cabeça, mas imaginem o que é com 10 pessoas conhecer e cobrir o país todo, é impossível. E atender a dezenas ou centenas de empresas que nos pedem informações e que visitam o Brasil e que querem agendar reuniões. Portanto, todos estes esforços, nomeadamente deste projeto, são complementares e ajudam-nos até a ancorar a imagem e os contactos e o networking de Portugal nestes mercados, nomeadamente no exemplo que eu estava a dar, mas podia dar outros exemplos. Só uma sugestão relativamente a esse mercado, pode ver o site da CIA. Isto é brincadeira séria. Eu costumo excelente site, eles têm um factbook muito interessante. Onde tem praticamente a cobertura de quase todos os países, onde fala na atividade industrial, nomeadamente no caso do Malawi também, tem os principais produtos manufaturados, tem as principais exportações, tem todo um conjunto de elementos que, como primeira análise, são excelentes. Parece brincadeira, mas não é sério. O site da CIA vale a pena acederem ao site da CIA, que é pelo menos aquilo relativamente aos países, é público. É um bom serviço e também está em português, portanto não é crítico nesse aspecto particular.
relativamente, e continuando sério, relativamente ao projeto Siga-me, nós estamos a tentar fazer uma coisa, algo com o Siga-me 3, que a ICEP não consegue fazer, que é cobrir os países todos que falam português. E mais o Estado de Ceará, que também fala naturalmente português. Porque, por exemplo, São Tomé, a realidade de São Tomé, a realidade industrial de São Tomé, é conhecida por duas associações, infelizmente não é conhecida por parte da ICEP. Não tem delegado, isto não é crítica, é uma realidade, e sem crítica, como é uma realidade que as associações conhecem melhor fora de Maputo que a própria estrutura da ICEP, mas é uma realidade que é inquestionável e tem a ver com o facto de haver escassez de recursos humanos, para não dizer outra coisa, como em alguma medida a realidade de Angola. Portanto, isto são realidades, e isto não é que venha grande mal ao mundo, isto é para dizer que também pode haver alguma complementariedade, ao contrário, entre o mundo empresarial, ou os representantes do mundo empresarial e as instituições públicas. É assim que tudo isto funciona e é assim que deve funcionar, sem com isto esteja de ser alguma crítica, mas é importante que este projeto, até por isso, acaba por ser importante que acaba por ser entidades privadas a desenvolverem um serviço público, para além de um serviço público que é feito quase gratuitamente pelas associações quando fazem as missões empresariais. Mais algo, faça a favor. O registro na plataforma é livre ou é condicionado? O registro na plataforma é livre para todas as empresas. Deixe-me sejam empresas que ofendam os meus costumes, mas a verdade é que é livre completamente. E não é, portanto, apenas para os associados. Neste momento, têm que ser dados validados. Por isso é que existem um número de contribuinte que é obrigatório, para que consigamos perceber não só essa informação, mas outras informações em que é obrigatório serem colocados alguns dados que nós consigamos aferir que realmente estamos a tratar de uma pessoa jurídica e que trabalha e que está no mercado. Nós também temos e também adquirimos bases de dados, a associação, para a sua gestão. O que não pode é divulgar. Portanto, nós temos, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, tivemos o cuidado de fazer o seguinte, as duas associações, além de podermos conhecer aquele mercado, quando fizemos e conferimos todos os dados de cada uma das empresas, as empresas validaram os dados e depois de os validarem, deram autorização para, e selecionaram os dados que queriam colocar já na plataforma. Porquê? Porque existem dados que, obviamente, as empresas podem não estar interessadas em colocar. São dados que podem ser muito interessantes que uma empresa possa conhecer para ser subcontratada. Se calhar não interessa que uma empresa concorrente tenha noção do que a empresa é no seu todo e no seu íntimo, não é? Portanto, há este cuidado. Mas cada país teve de ser tratado de uma forma distinta. Por exemplo, Moçambique, nós temos já bases de dados, já também tem os estudos que foram feitos sobre o mercado de Moçambique, mas também já tivemos o cuidado de as empresas. Vocês vão encontrar lá muitas empresas na plataforma, mas com o nome e a morada, ou seja, dados genéricos. A sua empresa, ao entrar, e depois de nós validarmos, sim, esta empresa existe, a pessoa que fica responsável pela sua atualização é esta pessoa que ocupa esta função e tem esta password para mexer na sua área de trabalho. A partir daí, assume a corresponsabilidade dos dados que lá são colocados. Depois, a associação valida a empresa, mas os dados que lá coloca, imagine que coloca dados errados, mas é da sua responsabilidade de fazê-lo. Mas é gratuito a participação na plataforma e o que se pretende é que haja massa crítica. E, portanto, quanto mais empresas estiverem envolvidas neste projeto, mais este projeto vai poder crescer, portanto, e interagirem entre as empresas. Só uma outra questão que poderá assim surgir, agora já não da empresa portuguesa que quer entrar, mas da fiabilidade
das empresas de outros países que vão entrar na plataforma. Essa questão é uma questão que se põe naturalmente e tem uma resposta simples. Cada associação local, ou Câmara de Comércio local, que são entidades responsáveis, é corresponsável pela entrada dessa empresa. Sendo que, na generalidade das situações, as associações já têm um conhecimento real dessas próprias empresas, já trabalham com essas empresas há uma série de anos. Isto ajuda a responder a uma questão que está latente, mas também reforça as palavras que eu há bocado lhe referi assim. É a vantagem desta plataforma, porque há um conhecimento efetivo, um conhecimento real do terreno, do mundo empresarial. Coisa que, pelo menos relativamente aos países africanos que falam português e ao Estado do Ceará, é caso único. Não há outras entidades associativas que tenham este conhecimento. Não é que vão, é que tenham conhecimento de. Isto aí vamos outra vez ao de e entre. Esta é a grande diferença. É a diferença de tudo na vida. Ou se fala de cor ou se conhece. Se me permite só mesmo para complementar, a grande diferença desta plataforma é que as entidades que estão desde o início com a vontade de promoverem primeiro o seu país, porque querem atrair investidores. Qualquer um dos países que está nesta plataforma tem dois grandes objetivos. As entidades institucionais atrair investimento para esse país. Portanto, têm que saber trabalhar a informação lado a lado. Quanto melhor trabalhar a AIDA para a região de Aveiro, mais a região de Aveiro pode atrair investidores. Quanto melhor trabalhar a MENT para a zona mais associação que é a nível nacional, mas pode atrair investidores. E as outras entidades institucionais pensam exatamente o mesmo. Ou seja, deixam de ter apenas um site onde podem, mas têm que ir lá clicar e conhecer que aquela entidade tem aquela informação, para terem uma plataforma de milhares de pessoas para poderem ir ali buscar informação. A outra é o aumento das exportações. Sempre, todos nós queremos é aumentar as nossas exportações. Mas percebemos desde o início, que era o que o Dr. João Reis dizia, que isto não poderia ser de para os outros países, tinha que ser entre todos os países. Porque senão nós não iríamos ter a colaboração efetiva dos outros países. Porque pensariam mais um projeto português para venderem coisas nos outros países. Nós temos que dar para receber. E quando estes outros países percebem que se trata de um projeto de igualdade e que percebem que eles próprios são parte interessada em estarem, o projeto é completamente diferente das outras plataformas que existem. Porquê? Porque não é nós para eles, mas sim entre todos. Portanto, isto fará muita diferença. A terceira questão é a corresponsabilização. As entidades institucionais são corresponsáveis pela sua parte, as associativas também e as empresas, acima de tudo, pela informação que lá colocam. Não poderão vir a dizer que estão a ser mal divulgadas. Não. Têm os instrumentos, têm as ferramentas para o poderem fazer da melhor maneira. Não sei se haverá ainda mais alguma questão, por favor. Só uma questão que ainda não vi esclarecida. Portanto, esta plataforma também, neste momento, já inclui empresas de todos os setores da atividade ou continua a incidir-se mais sobre empresas da área da metalomecânica e da cerâmica, da indústria cerâmica? Não, neste momento já é para todos os setores de atividade. Okay. Digamos, e a partir de janeiro, então, além disso, ainda contemplará também Guiné-Bissau e Timor-Leste, porque ontem recebemos, portanto, a notícia de que tinha sido aprovado, digamos assim, se podemos chamar um SIGAM 3, assim, é sempre o SIGAM, no fundo. Mas a questão é esta. O SIGAM, a metalomecânica, deu um nome também ao projeto. É uma final, digamos assim. Mas neste momento foram fases de teste, assim como a Aveiro foi a região piloto, a metalomecânica foi o setor piloto, mas neste momento qualquer setor de atividade, portanto, pode estar com toda a parte. Posso só dizer aqui uma coisa que é também sério. Começar pela metalomecânica não tem mal.
mal, porque o setor metal tem uma característica essencial, é que trabalha para todos os setores de atividade. Portanto, não é o único que trabalha para todos os setores de atividade. É só mais um pequeno detalhe. Já relativamente a Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Angola, se não estou em erro, já estão lá empresas de outros setores de atividade. Portanto, não é redutor, porque os levantamentos que foram feitos nestes países todos, nomeadamente em Cabo Verde, em São Tomé e em Moçambique, já abrange um leque variado de empresas que vai muito para além do setor metalomecânico. Bastante para além. São Tomé a indústria toda e Cabo Verde a indústria toda. Eu gostaria apenas de referir aqui outra situação. Quando se fala em negócios em língua oficial portuguesa, fala-se acima de tudo, e vocês perceberam, as duas palavras-chave são realmente a cooperação e a internacionalização. O que não quer dizer, por serem em língua oficial portuguesa, que o cliente final não seja de outro país. Mas podem cooperar entre estas empresas para um potencial cliente noutro país. Por exemplo, nós temos esta plataforma, mas na próxima quinta-feira temos aqui um projeto e um seminário sobre como fazer negócios com a China. Estamos a falar da China, mas a China é um mundo por si só. Portanto, vai estar cá o Sr. Ping Show, vai falar sobre como fazer negócios com a China. Mais uma vez, a China não pode ser vista como um todo, mas a província também. E eu não quero dizer que na plateia vamos ter vários empresários que, porventura, através desta plataforma, podem fazer cooperação para atenderem uma determinada demanda para um país tão grande que, por vezes, nós não temos capacidade porque somos constituídos por pequenas e médias empresas. Não me alongaria mais, até porque gostaria de dar as boas-vindas em nome da Miriam ao Dr. Franklin, ao Dr. Franklin Alves. Portanto, estivemos aqui a fazer o debate já sobre a plataforma que foi apresentada. Agradecer de facto a sua presença, uma vez mais neste edifício. E gostaria, portanto, de lhe dar a palavra, não sei antes de dizer algo, porque aqui o engenheiro, e agradecer também ao engenheiro Jorge Ribeiro, portanto, do PAICEP, que quando se fala da loja de exportação, pode parecer, foi dito que é em Aveiro, pode parecer que há alguns por aí, mas é neste edifício. É só subir as escadas e ao fundo tem a loja de exportação. Portanto, é mesmo aqui. Doutor. Ok, muito obrigado. Queria começar por saudar a doutora Elizabeth Rita e o Dr. João Reis e também o representante da AICEP. Tenho muito gosto de estar aqui na sessão de encerramento. Enfim, não tive possibilidade de estar mais cedo, porque também esta altura do ano é muito complexa em termos de trabalhos finais de encerramento de atividades e de objetivos e, portanto, as coisas são sempre muito difíceis do ponto de vista da gestão do tempo. Mas, de qualquer modo, penso que aqui a minha presença, acima de tudo, reflete o simbolismo da importância que o Compet tem dado ao apoio a iniciativas que estão muito associadas à frente da internacionalização. O Compet, enquanto programa operacional dos fatores de competitividade, é assim que se designa, tem na sua missão central, efetivamente, transformar a economia portuguesa, ou influenciar a transformação da economia portuguesa no sentido de tornar mais competitiva, muito sustentada numa lógica de internacionalização, de apoio às exportações e de indução de ganhos de competitividade resultantes de mecanismos de inovação, de transmissão do investimento em IDT para as empresas, permitindo por essa via que as empresas desenvolvam novas formas de estar nos negócios, quer pela via de desenvolvimento de novos bens e serviços, quer por novas formas de organização, por novas formas de atuação em mercado, etc. E nesses objetivos centrais do programa, a dimensão da promoção integrada de ações coordenadas ao nível de setores e de associações é de facto um eixo muito importante. Objetivamente, o programa tem uma dimensão de apoio fundamentalmente sustentada em financiamento direto a projetos de investimento, o eixo fundamental do Compet, que tem uma dotação na casa dos 2.000 milhões de euros, no total de 3.200 aproximadamente,
é efetivamente para financiar projetos de investimento, mas depois temos um conjunto de ações que se distribuem por outras áreas, por outros eixos, que são complementares, se quiserem, dessa ação centralizada no apoio ao investimento, que é a percepção que cada vez mais, para além da iniciativa individual empresarial, há uma dimensão de atuação em concertação, em conjunto, que é crítica. E no caso português, até mais crítica, porque estamos a falar, efetivamente, como já foi referido aqui na parte que eu vou ouvir, da necessidade de, tendo nós um tecido empresarial muito dominado por PMEs, pequenas, de facto, à escala europeia, e também frágeis do ponto de vista da sua própria estrutura financeira, é importante que, quando se fala de abordagens a nível de mercados internacionais, se pense em ações que, para além da iniciativa de cada um, tenham também uma dimensão em rede. Isso nos dá outra capacidade de intervenção, permite aplicar aquele princípio genérico que se diz normalmente que a soma das partes é mais do que a mera junção das partes, e portanto há uma atuação concertada que tem um efeito induzido muito mais impactante nos mercados de destino, nos targets que nós pretendemos efetivamente atingir, e por isso o Compete, como eu dizia, tem dado muita importância a apoiar iniciativas lideradas em larga medida por associações empresariais, por via fundamentalmente de duas frentes de atuação. Uma que são os projetos conjuntos de promoção internacional, nomeadamente, e outra que é a frente das ações coletivas, portanto, os chamados SIACs, sendo que neste caso concreto, penso que esta iniciativa foi centrada exatamente num programa SIGAM, que tem sido objeto de apoios continuados em fases distintas, exatamente no SIAC. O SIAC é, de facto, um sistema que pretende incentivar iniciativas integradas em rede, setoriais, que projetem no exterior, mas também no interior, mas projetem muito no exterior, a imagem da qualidade dos produtos nacionais e, portanto, deem também às empresas a possibilidade, de forma concertada, de conhecer novos mercados. Nós temos tido ações, umas mais visíveis que outras, talvez as duas mais visíveis e mais faladas recentemente são o apoio ao setor da cortiça, em que continuadamente o SIAC tem apoiado o esforço desse setor para se projetar à escala mundial como um setor líder português, diferenciado pela qualidade dos seus produtos e pela sustentabilidade, e em que efetivamente se tem conseguido evoluir numa lógica em que a cortiça estava basicamente associada apenas quase à rolha para uma oferta muito mais variada e altamente diferenciada e com valor acrescentado, e o setor do calçado, que também tem tido, de facto, uma dinâmica muito meritória e tem conseguido, aliás, recentemente conseguiu, um prémio ao nível europeu da melhor campanha de internacionalização, tendo ganho esse prémio em sprint final com uma campanha do champanhe francês. Portanto, nós temos efetivamente desenvolvido um conjunto de apoios que nos parecem que têm efetivamente dado resultados, tem sido um esforço financeiro sustentado por fundos comunitários que, complementados numa parte ainda residual por cofinanciamento das associações e dos seus associados, têm tornado possível este tipo de iniciativas. O SIGAM é também uma iniciativa que, obviamente, numa escala muito menor, é perfeitamente meritória, porque está associada a uma preocupação que é importante, que é a promoção numa escala não tanto nacional, mas mais regional e setorial, de um conhecimento de mercados que, à partida, são os mercados que, por razões que todos conhecemos, de natureza histórica e cultural, são os que têm mais proximidade com Portugal. Falamos a mesma língua, que é sempre uma vantagem nestas matérias, temos uma história comum, independentemente dos altos e baixos dessa relação, e, portanto, à partida, esta intensificação do conhecimento dos mercados dos países de língua oficial portuguesa, numa perspectiva que é cooperativa, isto é, que de facto é bilateral, é claramente uma ação meritória e, portanto, nós temos apoiado essa iniciativa. Ela tem sido objeto das avaliações objetivas e técnicas que impõem, que permitem, portanto, a sua elegibilidade, e isso tem acontecido de forma sistemática, e, portanto, temos todo
o prazer em estar aqui presentes neste evento particular de referência a essa iniciativa, esperando que, obviamente, que ela possa continuar, que ela, acima de tudo, também tenha em conta a necessidade de, cada vez mais, nós concertarmos iniciativas que têm naturezas semelhantes nesta área, destas iniciativas, ao nível da pesquisa e prospecção dos mercados, nomeadamente dos países de língua oficial portuguesa. Há muitas variadas iniciativas, umas setoriais, regionais, outras mais nacionais, da AIP, da AEP, o COPET apoia também outras, e, portanto, eu julgo que numa altura em que nós temos recursos escassos e limitados, e efetivamente a racionalidade e a eficiência na utilização desses recursos é fundamental, também, mais do que nunca, é fundamental apelar a que os promotores dessas iniciativas, as associações, saibam concertar-se entre si, comunicar entre si e, portanto, fazer desse esforço de prospecção e de promoção um esforço continuado que, por via exatamente da atuação em rede, possa depois ter passos sucessivos em que, em determinado momento, o apoio público deixe de ser necessário, deixe de ser imprescindível para que a iniciativa continue. Portanto, o meu voto nesta altura é naturalmente que continuem por este caminho e, portanto, a atingir os objetivos de sucesso que têm tido e que, ao mesmo tempo, portanto, se possa aprofundar e consolidar a experiência, sabendo também que, do ponto de vista das políticas públicas e inclusive das políticas para o próximo programa quadro, haverá certamente apoios e iniciativas com naturezas semelhantes, provavelmente com algumas nuances ajustadas em função da experiência que se tem, mas eu diria que os eixos que têm sido as preocupações do COMPET quanto ao apoio à competitividade, à internacionalização, à promoção dos produtos nacionais, à ligação entre a universidade e a empresa, a investigação e a inovação aplicada, tudo isso vão ser de facto as vertentes determinantes do próximo programa quadro e, portanto, o que se espera é que nós possamos tirar proveito desses fundos, agora ainda mais orientados para a dimensão empresarial, em detrimento do esforço que era predominante neste quadro de financiamento de infraestruturas e, portanto, isso seja claramente uma semente de transformação estrutural da economia portuguesa e do tecido empresarial, como eu penso que, de alguma maneira, nós estamos a conseguir fazer com o quadro atual. Portanto, as minhas felicitações pelo evento, pelo projeto e que ele continue a ter um sucesso que tem hoje.